internet. Essa é a terceira palestra do ciclo O Barroquismo Brasileiro. Nós estamos tentando levantar aspectos do legado do barroco, do movimento artístico barroco, no Brasil, que a gente está chamando de barroquismo, que são as consequências no comportamento, na alma do povo brasileiro. E hoje a gente vai ter o Nelson Jobim falando sobre uma língua que a gente está se acostumando a ouvir por causa dos julgamentos televisados do Supremo, o juridiquês. Então, nós vamos hoje ver de que maneira essa fala, às vezes empolada, às vezes sem sentido para o povo brasileiro, a média do povo brasileiro, qual é a função dela, por que ela existe e por que ela tem importância em alguns momentos. O ministro Nelson Jobim foi membro e presidente do Supremo Tribunal Federal de 97 a 2006, ministro da Justiça, ministro da Defesa, presidente do Conselho Nacional de Justiça e ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Atuou como advogado e hoje é presidente do Conselho do BTG Pactual. Nelson, tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Merval. Me faltou um registro no meu diploma, na leitura. Eu sou de Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Não quero ofender o Merval, mas sou de Santa Maria da Boca do Monte. Uma falha aqui da nossa equipe. Senhoras e senhores, a herança do barroco para o direito e para a linguagem jurídica é cheia de pré-compreensões. Se adotarmos um tom crítico, devemos ser claro, leve e honesto. Não cair na tentação do obscurantismo linguístico que se quer criticar. É preciso entender os usos e as inconsistências da adoção de uma linguagem hermética. Temos um dilema. A clareza se impõe e, de outro lado, temos que transmitir as sutilezas do raciocínio, especialmente em temas complexos, que também se impõem. Na política, as nuances da linguagem permitem acordos e consensos. No debate parlamentar, as sombras das palavras e as expressões revelam dúvidas que permitem as aproximações dos diversos interesses, ou seja, o consenso. Os adjetivos mexem com os substantivos. Os advérbios, de modo, dão a sensação de trânsito. Felizmente, preferencialmente, e aí permite um trânsito para o entendimento. Na Constituinte de 1987 e 88, utilizamos muitíssimo esse mecanismo. Falar de uma herança do barroco no direito exige, portanto, cautela. Não podemos abandonar a necessidade de crítica aos excessos de ornamentação que o jurista usa. Mas esse uso, algumas vezes, é de um instrumentalismo cínico. Visa encobrir o que deveria ser claro para desdizer aquilo que acidentalmente já disse. É a forma de... E hoje está muito comum, eu gostaria de saudar, eu gostaria de não sei do que. Vai saudar ou não vai saudar? Mas você disse que gostaria de saudar, para evitar o compromisso de ter saudado. Se alguém reclamar, não, mas eu não saudei, eu meramente gostaria de ter saudado. O barroco, fazer umas breves considerações que os senhores conhecem, o barroco é um estilo artístico, surgiu no século XVI, caracterizou a Europa do século XVII, e, na verdade, foi uma reação ao Renascimento. No Renascimento, estava o racionalismo, a importância da ciência, a desvalorização da figura divina, etc. Apontava para o homem como elemento central da história e do mundo. A estética do Renascimento
esteve ligada à tradição da antiguidade clássica greco-romana. Está nas obras de Leonardo, de Miguel Ângelo, Rafael, de Botticelli, está nos estudos de Nicolau Copérnico, de Galileu, também na literatura, com Maquiavel, Erasmo e Cervantes. O Barroco foi um movimento de contra-reforma, movimento de reconstrução da força da Igreja Católica. A principal característica do Barroco, o ideário teocentrista, a arte a representar a relação do homem com o divino e com o transcendente. A arte do onipotente e criador não poderia se dar em bases singelas. Daí os ornamentos, os enfeites, o rebuscado dos detalhes visuais, dos adornos, dos adereços, tudo porque estávamos falando de Deus. Era a complexidade e a beleza do eterno, do infinito e do sublime, a plenitude da providência. A primazia do elemento divino é uma crítica aos excessos do racionalismo. É a vitória da emoção sobre a razão. A arte barroca é uma representação detalhada das emoções humanas, aquelas que transmitiriam a sensação de pequeneza humana diante do poder supremo, sentimentos como tristeza e sofrimento. Assim, Caravaggio, Velázquez, Van Dyck, Lorenzo Bernini, Vivaldi. O dramatismo e o detalhismo se apresentaram como elemento estilístico do barroco literário. O cultismo usou palavras e expressões rebuscadas e linguagem exageradamente culta. Utilizou figuras de linguagem, a metáfora e as hipérboles, além de promover o jogo de palavras. Talvez a principal referência literária no cultismo seja Gregório de Matos e seus textos poéticos do século XVII. Já o conceptismo, ou quevismo, tem estilo retórico e o apelo a construções textuais lógicas. Padre Antônio Vieira, também na mesma época de Gregório, nos anos de 1600, foi o maior expoente dessa prosa. Esse barroco literário influenciou o estilo pomposo e floreado do direito. A justificativa originária do barroco, o teocentrismo, com o tempo perdeu sua centralidade. Conservou-se como uma espécie de ruído de fundo do estilo ornamentado. Também no Brasil, a forma e o estilo aderiram a aspectos culturais. É possível observar isto com bastante clareza na área da política e do direito. Duas atividades sustentadas na retórica, na oratória e no uso da linguagem. Ambas em um contexto de relação de poder. O rebuscamento da comunicação, o uso radical da linguagem mais culta e o excesso de erudição passou a transmitir capacidades ou características do emissor, da escrita ou da fala, e muito pouco da mensagem. O enunciado, falando em lógica, substituiu a proposição, e os enunciados passaram a ser vazios. A ornamentação linguística significava um jurista mais preparado, mais inteligente e mais estudioso. Ou seja, quanto menos entender-se o jurista, mais alto ele se encontra. E é por isso mais apto a anunciar a verdade, porque está distante, seja de uma teoria jurídica, seja a solução de um caso concreto. Há uma conotação messiânica daquele que escreve ou fala. É uma reminiscência vaga do teológico do barroco. Ou seja, herda-se o teológico, afasta-se e se torna grande, embora incompreensível. O direito apropriou esse conceituário cultural do barroco artístico, criou uma corruptela do movimento e projetou sua própria linguagem de poder. E aí aproximou-se do rococó. A clareza e a transparência na comunicação jurídica perderam relevância no Brasil. O estilo adornado do barroco se associou ao nosso patriarcalismo e à formação de nosso patronato político-jurídico, conceito desenvolvido por Raimundo Fauro,
nos donos do poder. O foco na autoridade e a pessoalização das leis serviram de molho para a fusão do barroco com as características de relações sociais de poder no Brasil. Isso gerou no Brasil o bacharelismo. Alberto Venâncio Filho, cadeira 25 aqui dos senhores, descreveu a formação de uma elite intelectual, cultural e burocrática associada aos cursos jurídicos, criados a partir de 1827, nos das arcadas ao bacharelismo. O prestígio do bacharel se reafirmava por meio da erudição de sua comunicação. O bacharelismo passou a significar o gosto excessivo pela retórica, pelas formas tortuosas de linguagem. Exprimia-se, assim, a vasta autoridade jurídica e a enorme cultura científica do emissor da mensagem. Jogou luz e prioridade ao discurso, à oratória, às hipérboles, às metáforas e às expressões em latim em detrimento dos fatos e da realidade. O beletrismo foi um culto à autoridade, uma reafirmação das relações sociais de poder por meio da aplicação do direito, uma homenagem à pessoa do patriarca político, um reforço do seu poder pessoal com anteparo na lei e na justiça. O adorno e o prolixo se tornaram, junto com o título bacharel em direito, uma diferenciação de poder que mostrava bem com quem você estava falando. Formou-se uma opressão intelectual sustentada no status bacharelesco da sociedade patriarcal. Não é o caso aqui de aprofundar a evolução do bacharelismo. Importa aqui considerar os efeitos dessa tradição barroca no direito, que também ocorreu por intermédio do bacharelismo. Hoje, mais de 400 anos depois do barroco, o formalismo da linguagem jurídica transformou-se em motivo de piada. Mas nossa tradição insiste em reafirmá-la, ou seja, o juridiquês. A tradição do direito se especializou em criar hipóteses e conjunto de ideias que, embora assemelhadas, podem ser diferentes. Isso exige, evidentemente, uma linguagem técnica, uma linguagem que crie nuances linguísticas ou topóis, que possam referenciar conjunto de pensamentos ou de teorias jurídicas. Essa complexidade própria da comunicação do direito é um traço útil das soluções encontradas pela lei e pelos ordenamentos jurídicos ao longo da história. Por exemplo, as expressões prescrição e decadência técnica em direito civil, embora signifiquem o efeito do tempo nos direitos, são distintas. O mesmo se diga acerca do direito subjetivo e do direito potestativo. Descrevem o tipo de direito que se quer levantar, bem como a posição daquele contra o qual esse direito se levanta. No direito constitucional, faz diferença, e muita, falar de competência privativa, de competência exclusiva, de competência concorrente ou de competência comum em matéria de repartição de competências na Federação Brasileira. Se enveredarmos pela política e pelo processo legislativo, também tem diferença substancial falar em sessão conjunta ou sessão unicameral. Tais diferenciações da linguagem, em uma aparente espiral de complexidade linguística, é eficaz na busca por consenso ou formação de maiorias nos debates parlamentares. Vês um uso da diferença durante a Constituinte de 87 e 88 entre lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária, sabem todos, exige maioria absoluta, maioria relativa, ou seja, os votos sim devem superar os votos não em uma sessão que não se computa, para esse fim, aprovação ou rejeição, os votos em branco e abstenções. A lei complementar exige a maioria absoluta dos membros de uma Assembleia, um número imediatamente superior à metade. É linguagem técnica. Não se confunda. Em 87 e 88 não tínhamos acordo sobre o mérito. Se não tivéssemos acordo sobre o mérito de determinado assunto ou determinada matéria,
recorríamos àquilo que nós chamávamos de acordo dilatório. Joga para frente. Joga o tema para a lei futura. A opção entre lei futura ordinária, exigindo quórum menor de aprovação, e lei complementar, dependia da complexidade política da matéria. Não tem nada a ver com aquilo que alguns juristas chamam as diferenças essenciais entre lei ordinária e lei complementar. Não tinha nada disso. O assunto era complicado, não havia uma clareza de posições, se jogava para a lei complementar para exigir maioria absoluta de aprovar a matéria. Quando a coisa era mais simples, vai para a lei ordinária. Embora não tivéssemos conseguido os entendimentos naquele momento. Há outros exemplos nessa temática. Mas eu agora chamaria a atenção de que isto que nós falamos é a linguagem técnica. Agora que vamos falar o aspecto negativo do juridiquês. Isso tudo é diferente no aspecto negativo. Expressa uma pompa e uma preponderância na comunicação tradicional do direito. Eu espero que os senhores podem, às vezes, enxergar alguns, não daqui, mas alguns nos exemplos que eu vou dar. É o apego desmedido à liturgia do direito e ao trato das autoridades, bem como é o tratamento dispensado entre os próprios, que se autodenominam operadores do direito. Hoje tem moda, todo mundo é operador do direito. Eu não sei bem o que significa isso, mas todos se têm como tal. Para se referir aos tribunais, usa-se adjetivos como egrégio, colendo, excelso. O Supremo Tribunal pode ser chamado de pretório excelso ou excelsius sodalício. A petição inicial de uma ação qualquer, ação de despejo, em que você está pedindo lá a providência judicial na ação específica, essa ação inicial pode ser e é nominada de peça exordial, ou vestibular, ou atrial. Mais raro, mas eu já vi, dilucular, ou primígena. Isso aqui não é invenção, viu? O juiz de primeira instância, o juiz que julga a primeira sentença, a primeira decisão no processo, hoje está sendo chamado de alvazir de piso. Alguns, constrangidamente, tiraram o alvazir e chamam o juiz de piso. O Moro é um alvazir de piso. É isso aí, alvazir de piso. Os julgamentos citados na sustentação, enfim, no voto, são os arestos colecionados. A denúncia no processo penal é a exordial increpatória. Tá bonito, tá? O Código de Processo Civil, é o repositório adjetivo. Como tem o Código Civil, que é o direito material, e como tem o Código Processual, que é o chamado direito adjetivo, ele é o repositório adjetivo. A CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, é o digesto obreiro. O recurso extraordinário é o apelo extremo. A referência é um artigo de lei, aqui é ótimo. Isso eu já vi em votos. Votos de tribunais. A referência a um artigo de lei se transforma em, ouçam bem, com spec em um artigo, com fincas em um artigo, ou com supedâneo em um artigo. Para dizer artigo tal, o sujeito diz spec em um artigo. Encontra-se em decisões do STJ inúmeras isso. O salário é estipêndio funcional. Mandado de segurança é remédio heróico. Eu, quando comecei a advogar, em 1969, lá na região do Rio Grande, no interior, em 1969, eu li nos autos de um processo. Uma ação comum, havia um despacho saneador, que é o despacho final, dizendo que está tudo correto, com a inicial, a contestação, etc., e vamos marcar a audiência, vamos começar a fase instrutória. Eu vi um despacho que dizia que estava tudo correto e terminava assim.
Audiência, dia 5. Horas, 16. E terminava da seguinte forma: Seródio por pauta tu mente. Isso tudo para dizer que ele demorou a despachar porque tinha muito processo em pauta. Mas era seródio por pauta tu mente. O juridiquês acaba por se transformar em linguagem de comadre. Somente os juízes advogados saberiam o que significa, por exemplo, desvestido de supedâneo jurídico válido o pedido feito. Ou, Vossa Excelência, data máxima vênia, não adentrou as entranhas meritórias, doutrinárias e jurisprudenciais acopladas na inicial. Ou, o excelso pretório sempre chama a si a colmatagem e superação das lacunas, omissões e imperfeições da norma fundamental. Ou, estribado no escólio do saudoso magistrado, o pedido contido na exordial não logrou agasalho. Ou ainda, com tal proceder, tisnou várias regras esculpidas no caderno repressor. O caderno repressor é o Código Penal. Não é só isso. É tradicional o uso de expressões em latim como forma de invernizar a prática da linguagem incompreensível. É bastante comum, os senhores conhecem, conditio sine qua non, indubio pro reo, data venia, periculo in mora, fumus boni judice, erga omnes, pacta sunt servanta, inaudita altera pars, amicus curiae, dura lex sed lex, ignorantia leges non excusat, in claris non fit interpretatio, nullum crima, nulla pena, sine previa lege penale. Isso aqui está perdendo valor porque está começando a aparecer crime sem regra. Reformatio impejus, tantum devolutum quantum appellatum, venire contra factum próprio. Isso tudo a gente vê até hoje. O tom anedótico do juridiquês, e me lembrei da Faculdade de Direito, é também reconhecido em sala de aula. Não tem aluno de direito, pelo menos no Rio Grande, que nunca tenha ouvido a piada que conta que certa vez um ladrão foi surpreendido por um jurista ao tentar roubar suas galinhas. Teria dito o jurista ao ladrão que estava roubando as galinhas: não o interpelo pelos bicos de pípedes, palmípedes, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos, mas por ousar transpor os umbrais de minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoo-te, mas se foi para abusar da minha alma prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados que dar-te-ei tamanha bordoada no alto da tua sinagoga que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. E o ladrão, sem graça, assustado, pergunta: então, por favor, posso levar o frango ou não? O juridiquês se transformou em uma espécie de cultura do direito, já se manifesta em formas mais sofisticadas e elegantes. Às vezes, o objetivo não é ser claro. Muitas vezes, o objetivo é não ser claro. Seja porque a comunicação desse contexto é poder, seja principalmente porque a comunicação sem clareza é uma forma, aliás, bastante eficaz aqui no Brasil, de esconder a própria ignorância na matéria sobre a qual se fala. Se quer ocultar a ignorância, finge que entende e usa um palavrório que ninguém entende. E aí as coisas transitam com segurança. Mais uma vez, o direito constitucional é rico em exemplos. O Supremo Tribunal Federal também se transforma em repositório de expressões que, embora não sejam nem incompreensíveis em si, nem sejam ditas em língua estrangeira ou morta, revelam ideias confusas e até vazias. Grande parte delas servem como travel check, você desconta em qualquer lugar. Vejam os exemplos de expressões como dignidade da pessoa humana,
que significa? Princípio da proporcionalidade. Esse aqui é o travel check mais comum. Ele não quer decidir uma coisa de um jeito que está na lei, mas pelo princípio da proporcionalidade, devemos decidir de outra forma. Núcleo essencial dos direitos fundamentais. Bom, se há um núcleo essencial, há um núcleo que não é essencial. E se não é essencial, é núcleo? Pergunto eu. Mas aqui eles dizem, o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Tem um colega meu que gosta disso, adora essa expressão. Agora tem uma aqui que é muito interessante. Dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Mas direito não tem objetividade. O direito é subjetivo. Então nós teremos que ver dimensão objetiva dos direitos subjetivos. Eficácia horizontal. Essa aqui é ótima. Esta norma tem eficácia horizontal. Não sabem onde é que vai parecer, qual é o horizonte que estamos falando. Não há dúvida, e vou chegando no final, que um aspecto juridiquês, como corruptela do estilo adornado do barroco, prejudica a clareza na comunicação dos juízes, advogados e tribunais. No direito, falar difícil é fácil. O difícil é falar fácil. Evitar os exageros linguísticos ajudaria a destacar a dimensão prática do direito. Contribuiria para uma participação mais eficaz e útil do jurista na vida política do país, promovendo o Estado de Direito. Essa nossa herança está representada no famoso conto Teoria do Medalhão, de Machado, de 1881, fundador dessa casa. Sua crítica sutil e mordaz é ainda atual. Peço licença a todos para relembrar. O pai aconselhava o filho, que completara 21 anos. Sugere o uso eficaz da linguagem, um uso que lhe traga frutos e benefícios. Recomenda que o vocabulário deveria ser, e leio Machado, naturalmente simples, tíbio, apoucado, sem notas vermelhas, sem cores de clarim. E o filho reclama, Machado. Isso é o diabo. Não posso adornar o estilo de quando em quando? E o pai responde, podes. Podes empregar umas quantas figuras expressivas. A Ida de Lerna, por exemplo, a cabeça da Medusa, o tonel de Danaides, as asas de Ícaro e outras, que românticos e clássicos e realistas empregam sem cessar, quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocados jurídicos, máximas. É de bom aviso trazê-las contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Caveant consulis é um excelente fecho para um artigo político. O mesmo direi do civis pacem parabellum. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. De resto, o mesmo ofício terá ensinando os elementos desta arte difícil de pensar o pensado. Quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faz-se uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias. Essa expressão curiosidade vadia é ótima. Dar ensejo a um inquérito pedantesco. Alguns dos senhores não conhecem inquéritos pedantescos? Há uma coleta fastidiosa de documentos. A Fundação Getúlio Vargas, o Joaquim sabe disso. E observações, análise de causas prováveis, causas certas, causas possíveis, causas incertas, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Matéria, enfim, para
todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios. Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel. Tu dizes simplesmente, isso nós já ouvimos em algum lugar. Vejam, esse negócio é de 1881. Ou tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. E está tudo resolvido. Essa frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Eu era presidente do Tribunal Eleitoral e um advogado da Paraíba apresenta-se para a sustentação oral. E, ao fazer, iniciou, subiu a tribuna, no tribunal, e normalmente aquela coisa, excelentíssimo senhor presidente, aquela saudação. Ele olhou para todos, virou-se, botou os braços para trás, levantou e disse assim, ministros de todas as excelências. Muito obrigado. Jobim, eu não sabia que você era tão culto. Eu sabia que era culto, mas assim, a ponto de falar coisas em latim, sem pestanejar, eu achei espetacular. Eu sei enganar. O Nelson Jobim, eu esqueci de dizer, ele foi relator da Constituinte. E como relator, ele sabe muito bem como as palavras são usadas e até que ponto as palavras vão para esclarecer e até que ponto as palavras existem para deixar dúvidas que serão resolvidas ou não mais adiante, né? E quando ele estava no Supremo, ele destoava, no bom sentido, porque ele evitava falar todas essas frases que ele citou aí. E ele, às vezes, ele falava com o companheiro, com o colega, diretamente, enquanto o colega estava falando essas coisas rebuscadas e tal. Uma coisa interessante dessa linguagem jurídica que nós estamos nos acostumando é que os julgamentos televisionados, se tem uma vantagem de dar transparência às decisões do Supremo, ele ocasionou também uma distorção, porque os votos ficaram muito mais longos. Há estudos que mostram que os votos ficaram mais longos a partir do televisionamento. Então, é um paradoxo que você tem o cidadão comum tem acesso às decisões, como são tomadas as decisões. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem acesso a isso, você tem acesso a uma decisão que vira uma decisão de consenso, mas os debates não são a porta fechada. No Brasil, acho que o Brasil é um dos poucos países que televisiona a reunião do Supremo, né? Mas tem essa vantagem da transparência, mas também mostrou como a vontade de aparecer na televisão faz com que as pessoas aumentem os seus votos. Merval, a TV Justiça nasceu, e eu entrei no Supremo em 97, em 96 já existia a TV Justiça ainda inicial. Foi criada por um projeto enviado ao Executivo pelo Marco Aurélio. A justificativa e as razões pelas quais se criou a TV Justiça eram exatamente essa da visibilidade. Só que o fato é que evoluiu, a transparência acabou se transformando em visibilidade. Instrumento, aparelho de visibilidade para a formação de biografias. Ou seja,
eu tenho repetido algumas vezes, em decorrente da experiência que estivemos lá, e o Joaquim conhece bem isso, mais do que eu. Você tem todos os ministros que ingressam no tribunal, eles ingressam indicados pelo presidente. Ou porque tinham relações diretas com o presidente, ou seja, o presidente os conhecia, ou porque tinham relações indiretas com o presidente via personagens chegados ao presidente. Logo, não há nenhuma diferença nessa linha, porque todos foram indicados pelo presidente. Direto ou indiretamente, eu, por exemplo, fui indicado porque eu era de relação direta com o Fernando Henrique. A diferença não está nisso. A diferença é que a indicação decorreu da sua biografia. Outros, a indicação decorreu só de relações. E aí, aqueles que foram indicados tendo biografia tinham um comportamento diverso daqueles que foram indicados porque só tinham relações. Aqueles que tinham a biografia não precisavam do tribunal para fazer a biografia, meramente para mantê-la. Aqueles que não tinham biografia precisam do tribunal para fazer a biografia. E você tem duas fórmulas, tem mais, mas eu vou citar dois métodos. Um método primitivo, que é o mais utilizado e o mais idiota, que é a necessidade que tem o indicado de começar a votar matérias contra o governo que o indicou, porque precisa provar que é independente. Ou seja, é a forma estimulada principalmente pela mídia, que cobra posições em relação ao governo que o indicou, mesmo que o governo tenha razão. Uma segunda hipótese, que é uma coisa mais sofisticada, mas também visível, é o seguinte: o tribunal tem lá aquilo que a gente chamava ou chama de jurisprudência consolidada sobre determinado assunto. O assunto X deve ser resolvido pela forma X mais 2. E a jurisprudência foi se repetindo. Aí surge esse tipo de personagem que precisa mostrar a sua biografia e como faz, rompendo a jurisprudência do tribunal, de forma tal que ele possa ser o pai do novo caso, que os americanos chamam de leader case, ou seja, um novo leader case, e ele, então, fica averbado, o seu nome, na história da mudança e no rompimento da jurisprudência. Não se submetem ao colegiado, mas se submetem exclusivamente a esta necessidade estimulada pela visibilidade que lhe oferece a televisão. Nós tínhamos claramente assuntos em que o relator fazia o voto lá e a gente concordava. Fulano, como é que vota? De acordo. Isso não tem mais. Com o relator. O sujeito, para estar de acordo com o relator, precisa fazer uma longa sustentação, porque aí todos estão vendo. E aconteceu comigo. Tinha um colega, eu era presidente do tribunal naquela época, um colega começou a falar no negócio que não terminava mais. E era um assunto conhecido de tudo. E ele estava falando para concordar com o relator. Então eu mandei um aviso para ele. Termina e depois a gente... havia uma piada que quem fazia isso era o Alemar Baleiro. Dá conclusão logo, dizia o Baleiro. Dá conclusão desse... Vota, aqui concorda, não concorda? E a erudição eu mando para o Dr. Pinto. O Dr. Pinto era o Bilac Pinto, que era dono da revista Forense. Então eu mando tudo para o Pinto, aí vai ficar o registro da tua erudição. No caso, eu disse, olha, todo mundo já sabe disso. Aí ele olhou e disse, mas acontece que eu estou votando, e apontou para a televisão. Então isso cria realmente uma... Agora é um momento que se passa, e que vai acabar sendo superado. No momento em que nós tivermos uma visão de operacionalidade mais clara. Porque, vejam, hoje, você não tem mais um tribunal plenário. Você tem um tribunal monocrático. Tem 11 tribunais. Dá-se a liminar e a coisa suspende.
e suspende, as liminares são dadas exatamente naqueles momentos de assuntos que têm visibilidade, ou que provocam visibilidade, porque está na pauta da imprensa aquela situação. Só para não me estender mais, mas já falando sobre o uso da linguagem, a instrumentalidade da linguagem, principalmente no advérbio de moda, é maravilhoso. Eu me lembro que, em 1987, havia uma discussão no capítulo da Constituição sobre direitos dos trabalhadores, e havia um debate. De um lado, o Centrão, que era considerado na época a direita, queria um texto assim: repouso semanal remunerado na forma de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Esse era o texto proposto pelo grupo do Centrão. O grupo sindicalista tinha levado como texto repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. Nenhum e nem outro tinha votos suficientes para aprovar a matéria, não conseguiam fazer a maioria absoluta. Aí o doutor Ulisses pediu ao Antônio Brito e a mim que enfrentavam, como vamos resolver esse assunto. O repouso semanal estava na consolidação da lei do trabalho na década de 40, ou seja, não era possível não estar na Constituição que estavam resolvendo botar direito de trabalhadores. Aí, puxa para cá, puxa para lá, nós conversamos com o grupo representativo dos sindicalistas e ele disse, olha, vocês não vão aprovar nada. Porque uma coisa que tem que deixar claro no trabalho legislativo é que quando você não quer aprovar alguma matéria, você tem duas posições. Ou você diz não aprova, ou você impõe condições para aprovar que ninguém aceita. E aí diz, não aprovaram porque não aceitaram as minhas condições. Ou seja, ele que não queria aprovar e usou esse instrumento, que é muito comum. Bem, aí conversa com outro, diz, olha, nós temos que resolver esse assunto. E aí a proposta foi, diz olha, Jobim, não é possível sair sem a palavra domingo. Se a palavra domingo não aparecer, eu estou liquidado. Vocês me matam. Tá bom. Aí fomos lá para o outro lado. Não pode, nós queremos ter a liberdade de contratar, não sei o quê, papapá. Essa coisa de ser obrigatório é um absurdo. Aí fizemos o entendimento da seguinte forma. O Brito e eu redigimos o texto que está no artigo 7º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ficou o domingo que os sindicalistas queriam e ficou a não obrigatoriedade que o grupo do Centrão queria. O texto foi aprovado por 450 votos. Ou seja, você tem... Quando eu falei no adjetivo, era exatamente por isso. O advérbio de modo. O advérbio de modo te dá uma capacidade de você empurrar para frente. Você dá E o pior de tudo, e aqui eu encerro. Pode continuar. O pior de tudo é quando eu estava no Supremo, o Fernando Henrique. Vocês lembram que os shopping não abriam nos domingos, né? Aí o Fernando Henrique faz uma medida provisória para abrir nos domingos. E a medida provisória é esta. Não sei o que, tal, abrir nos domingos. Ação direta de inconstitucionalidade. Quem foi o relator? Eu. Eu comecei a rir. Por quê? Porque aí mostrei, inclusive disse a eles, olha, vocês erraram, vocês tinham que botar um recheio. Aí, então, decidimos pela inconstitucionalidade da norma, porque é possível, é permitido, quer dizer, ficava com o trabalhador a decisão. Aí nós fizemos, bota um recheio qualquer, aí botaram um recheio, reeditaram a medida, botaram o recheio e resolveram. Ou seja, a construção do consenso passa por uma regra que hoje nós não estamos vivendo, que é a capacidade democrática de administração do dissenso. O processo democrático é tipicamente uma administração de dissensos, que vai produzir num determinado ambiente um consenso que será o início de um novo dissenso, e assim dialeticamente. Agora, hoje está muito difícil, porque há uma regra que não está sendo obedecida, que em política não se escolhe o interlocutor. O interlocutor é o que está na mesa, que por qualquer razão está lá, principalmente razões eleitorais. Tem que conversar. O diálogo é a construção da solução. E aí o uso da linguagem é fundamental. Olha aqui. O Jobim estava falando sobre um tipo de
juiz que quer mostrar independência, eu vou contar aqui uma história que está nos livros, mas eu não vou dar o nome do juiz, nem de ninguém, mas é engraçado. Tinha um ex-presidente que hein? Bom, está no livro do Saulo Ramos, né? Está com todos os nomes, então eu vou contar. O Sarney tinha nomeado o Celso de Mello para o Supremo. E anos depois, o Sarney teve que sair do Maranhão por problemas políticos no MDB e foi para o Amapá. E entraram no Supremo dizendo que ele não morava no Amapá, que aquilo era tudo uma farsa e tal. E uma matéria no dia anterior do julgamento dava os votos que seriam favoráveis ao Sarney e dava o Celso de Mello como favorável. Aí chegou na hora de votar, o Celso de Mello votou contra o Sarney. Aí depois ligou para o Saulo Ramos, que era o procurador-geral da República. Consultor-geral. E ligou para ele e disse: ô, Saulo, tudo bem? Tudo bem. Você entendeu o meu voto, né? Entendi. Disse, pois é, se o presidente precisasse do meu voto para ganhar, eu votava com ele. Agora, como ele já tinha ganhado, eu votei contra para mostrar a minha independência. Entendeu, né? Aí o Saulo disse: eu entendi que você é um juiz de... E aí deu uma... de M. Bom, muito obrigado, Jobim, foi ótimo. A gente acho que estamos conseguindo levar adiante esse debate sobre as vantagens e as desvantagens da alma barroca brasileira, que, aliás, é o tema da nossa última conferência, no dia 29, às 17h30, da professora Denise Maurano, A Arte e a Alma Barroca Brasileira. O próximo evento aqui da Academia é o Seminário Brasil Brasis, no dia 27 de novembro, terça-feira, às 5h30, a liberdade de expressão da luta contra a censura às fake news. A coordenadora é Rosisca Dácio de Oliveira e os participantes são Daniela de Castro Pinheiro e Pablo Cerdeira. Muito obrigado a todos.